Após ser expulso da Montanha Solitária, o dragão Smaug vai em direção à Cidade do Lago para destruí-la. No entanto, além do dragão Smaug, os anões têm que lidar com um imenso exército orc, sendo liderado por Azog indo em direção a Erebor para tomá-la. Hoje o filme que vamos recapitular é O Hobbit, a Batalha dos Cinco Exércitos, de 2014. O filme começa com Smaug chegando na cidade e destruindo tudo pelo caminho. Bilbo e os anões assistem da Montanha Solitária o dragão Smaug incendiando a Cidade do Lago. O ganancioso líder da cidade enche o barco de ouro. O elfo Tauriel, com os anões e as filhas de Bard, embarcam em outro barco. Na prisão, Bard tenta fugir, mas não dá muito certo. A cidade está completamente em chamas. O barco do líder da cidade colide com o barco dos anões no caminho. Com o barco muito pesado, ele empurra seu assistente para a água para o barco ficar mais leve. Bard abaixa um laço pela janela. Inesperadamente, o líder da cidade cai nele, fazendo que Bard escape da prisão. Sem perder tempo, Bard pega seu arco e flechas e corre para a Torre do Sino. O dragão, por uma razão, ignora o prédio mais alto da cidade. Bard dispara todas as suas flechas nele, mas nada perfura o dragão. No entanto, existe a única coisa que pode matá-lo. Vendo seu pai na Torre do Sino, Bain corre para pegar a flecha negra, para levar para seu pai. Durante um dos ataques, Smaug sacudiu a torre e quebrou o arco. Agora, sem nada para atirar, Bard pensa em alguma coisa. Bard usa o que tem ao seu redor e faz um arco caseiro. Smaug comete o erro clássico do vilão ao iniciar um diálogo com o arqueiro que se prepara para atirar. Posicionando seu filho na frente para dar mais estabilidade, ele atira a flecha negra que atinge exatamente o local onde há um buraco aberto. O último dragão da Terra-média morre, e seu corpo caindo esmaga o mestre da cidade em sua tentativa de fuga. A morte do dragão é notada pelos anões que monitoram os acontecimentos na Montanha Solitária. Os moradores da cidade não estão satisfeitos. As casas foram destruídas, os suprimentos são escassos e há muitos feridos. Kili finalmente confessa seu amor por Tauriel, e ele e os outros anões partem para a Montanha Solitária. Bard dá uma surra no assistente do líder da cidade e reencontra sua família. Os sobreviventes da Cidade do Lago o escolhem para ser seu novo líder. Quando Kili e o resto dos anões chegam a Erebor, eles são recebidos por Bilbo. O Hobbit fica extremamente alarmado. Durante seu tempo ali, Thorin ficou perturbado, assim como seu avô. Ficou obcecado por ouro e procura desesperadamente pela Pedra Arken, a Pedra dos Reis. Bilbo se lembra das palavras de Smaug de que a pedra deixaria Thorin louco. É revelado que Bilbo realmente roubou a pedra enquanto fugia de Smaug, mas não ousa entregá-la ao rei. Enquanto isso, Azog, o profano, está marchando em direção a Erebor com seu vasto exército orc. Ele descobre com Bolg que um exército élfico sob comando de Thranduil também está se aproximando. Ele envia Bolg para Gundabad para convocar suas forças restantes. Legolas recebe uma mensagem de seu pai, Thranduil, exigindo o retorno imediato ao castelo. Mas só ele, porque Tauriel foi banida por desobediência. Então Legolas decide ir com ela para o norte, para Gundabad. Enquanto isso, em Dol Guldur, Gandalf está sendo torturado por um orc. Galadriel aparece para ajudá-lo, carregando ele para longe, porém, os fantasmas dos Nazgûl aparecem. Saruman o Branco e Elrond vêm em auxílio deles. Eles lutam contra os fantasmas enquanto Radagast leva embora o exausto Gandalf em sua carroça. Mas assim que os fantasmas foram derrotados, o espírito de Sauron aparece. Ele está pronto para ressuscitá-los novamente. Galadriel lança um feitiço poderoso, afastando sozinho o espírito maligno. Saruman assegura Elrond que Sauron, sem o Anel do Poder, nunca mais exercerá domínio sobre a Terra-média. Ele pede para irem, porque ele mesmo irá atrás de Sauron. Gandalf não está 100%, mas irá para Erebor para alertar os anões que uma grande batalha está chegando. Ele pede a Radagast para convocar todos. Thorin está cada vez pior, ordenando que achem logo a pedra. Bilbo pede conselhos ao anão mais velho Balin sobre se o rei se sentirá melhor se encontrar a preciosa Pedra Arken. Mas com base na experiência do seu avô, Thorin só vai piorar. Ele já começa a suspeitar da traição de seus leais companheiros, e também ordena que a entrada de Erebor seja bloqueada com pedras, já que chegam refugiados da Cidade do Lago. Thorin não cumprirá sua promessa de compartilhar o tesouro com eles. Pela manhã, o exército elfo liderado por Thranduil vai até os refugiados e lhes dão comida. No entanto, eles não vieram só para isso. Ao saber da morte de Smaug, o elfo decide tomar à força as heranças de família que é dele por direito.
Bard pede a ele uma chance de evitar a guerra e vai negociar com Thorin. No entanto, o anão se recusa a compartilhar qualquer parte do tesouro e o manda embora. O que os elfos e Bard não sabem é que Thorin enviou uma mensagem para seu primo Dain, e em breve chegará com o exército dos anões. Thranduil, por algum motivo, adia o ataque para o dia seguinte. Durante este tempo, os sobreviventes da Cidade do Lago estão se preparando para o ataque, assim como os anões em Erebor. Thorin até dá a Bilbo uma cota de malha de Mithril como sinal de sua gratidão. Gandalf chega ao acampamento de Thranduil para relatar a aproximação do exército de orcs. O elfo não leva suas palavras a sério. Ao mesmo tempo, Legolas e Tauriel presenciam o início da marcha das legiões de Gundabad, reforçado pelos goblins e centenas de morcegos gigantes. Eles voltam para alertar a todos sobre essa nova ameaça. Bilbo sai escondido da Montanha Solitária para entregar a Pedra Arken a Thranduil e Bard. Com isso, eles podem trocar a pedra pelo ouro que está nas profundezas de Erebor. Pela manhã, eles oferecem a Pedra Arken em troca da herança de família dos elfos e do ouro prometido aos residentes da cidade. Mas Thorin recusa. Ele não acredita que a pedra seja real. Então Bilbo, que visivelmente conseguiu voltar para os anões, conta que a pedra é real. O Hobbit considerou isso um pagamento justo por seu trabalho. Thorin fica furioso e ordena que o jogue de cima. Mas os anões se recusam a fazer isso. Então ele mesmo pega o Hobbit. No entanto, Gandalf aparece e manda soltar seu ladrão. O anão solta o Hobbit e ele desce pela corda. Eles não perceberam que Thorin está ganhando tempo para seu primo. Thranduil cansou de esperar e ordena que entrem em posição de combate. Neste momento, Dain chega com o exército dos anões. Thorin vê o exército de seu primo Pé de Ferro no topo da colina. As negociações com ele acontecem de maneira muito hostil e indelicada. O que leva a todas as tentativas do mago para resolver a questão pacificamente são em vão. O exército anão se prepara para atacar os elfos. Começa a batalha entre eles, mas são interrompidos por vermes gigantes, e a partir dos buracos formados, legiões de orcs saem dali. Os anões correm para formar uma formação defensiva. Com os orcs em maior número que o exército de Dain, as forças de Thranduil se juntam à batalha. Thorin ordena aos anões de Erebor para não se juntarem à luta. Azog, em uma torre alta, manda soltarem as bestas de guerra. Os arqueiros elfos agem rápido e derruba todos. A batalha se intensifica com todos os lados tendo altas baixas. Azog ordena que uma ala ataque a cidade onde as mulheres e crianças se estabeleceram. Ogros gigantes com máquinas de cerco nas costas também aparecem no campo de batalha. Através de um buraco na parede, os orcs invadem a cidade. Os sobreviventes da Cidade do Lago estão sendo atacados. Bard procura seus filhos nas ruas, organizando uma defesa com vários homens. Apenas o servo do falecido líder da cidade se esconde covardemente. Bard percebe um troll gigante se aproximando de seus filhos. Ele pula na carroça e derruba o gigante com ela, perfurando o peito com uma espada por segurança, após o que ordena que mulheres e crianças corram para o grande salão. Thranduil, montado em um alce, derruba muitos orcs, mas é rapidamente derrubado. Sozinho ele mata os orcs que o cercaram. O javali de guerra de Dain também é morto, forçando-o a lutar sozinho. Dain quer que Thorin entre logo na batalha. Mas Thorin está na sala do trono. Um anão tenta botar juízo na cabeça dele, avisando se ele não se juntar à batalha, todos serão massacrados. Mas Thorin só se importa com o tesouro. Minutos depois, ele é atormentado por alucinações e as palavras ofensivas de seus companheiros ecoam em seus ouvidos. Thorin percebe que se comportou de maneira incivilizada. Ele vai para o seu esquadrão, eles destroem a parede com um sino dourado e correm para a batalha. Os anões contra-atacam os orcs, os empurrando para trás, apesar da desvantagem numérica. Na cidade, até as mulheres pegam em armas e saem para lutar. Exceto o burguês, é claro, vestido com um vestido de mulher. As pessoas continuam a conter o ataque dos orcs. Thorin decide passar a liderança do exército ao seu primo, já que ele e vários combatentes vão direto para a torre em ruínas onde Azog está comandando seu exército. Legolas e Tauriel chegam e informam a Gandalf que outro exército de orcs, liderado por Bolg, está vindo do norte. Thorin cavalga em direção a Ravenhill com Dwalin, Fili e Kili para matar Azog e forçar a liderança dos exércitos orc a recuar. Os anões, ao chegarem à Cachoeira Gelada, procuram Azog. Thorin envia Kili e Fili para investigar uma torre próxima, enquanto ele e Dwalin lutam contra um bando de goblins. Bilbo decide ele mesmo avisar os anões sobre os reforços inimigos.
Thorin percebe que Azog os atraiu para uma armadilha, mas não tem tempo para fazer nada. Azog capturou Fili. Sem mais delongas, ele o mata. Kili corre atrás dele para vingar seu irmão. Enquanto isso, Azog ataca Thorin e eles começam uma luta. Dwalin luta contra um esquadrão inteiro de orcs. Bilbo faz um bom trabalho ao atirar pedras, mas é nocauteado. Legolas sobe para uma boa posição alta para atirar com seu arco. A partir daí, ele ajuda Thorin a lidar com uma multidão de orcs. Tauriel corre para ajudar Kili, mas Bolg aparece e quase a mata. Kili salva ela, mas ao custo de sua própria vida. O orc vai atacá-la, mas os dois caem do penhasco. Legolas vê isso de cima e, com a ajuda de um ogro, destrói a torre. Legolas vai ao encontro de Bolg e eles começam a lutar. Vendo Thorin em perigo, ele lança sua espada no orc, o salvando da morte. Voltando a Legolas, ele finalmente consegue matar o orc. Enquanto Thorin enfrenta Azog em uma batalha decisiva, o quinto exército final chega, uma armada voadora de águias lideradas por Radagast. Beorn salta da águia ao mesmo tempo que se transforma no enorme urso. Os reforços consequentemente derrubam as legiões de Gundabad. O anão quase mata o orc branco, empurrando-o para baixo do gelo. Mas Azog não é um simples orc. Ele rompe o gelo por baixo. Além disso, com efeito concreto, ele consegue perfurar o peito de Thorin com a lâmina. Mas o anão, com o último golpe, perfura o coração do inimigo. Azog finalmente morre. Bilbo acorda e vê Thorin mortalmente ferido. Ele lhe pede perdão por tudo o que fez e disse no portão de Erebor. Bilbo chora a morte do amigo. Perto dali, Tauriel chora por Kili. Legolas, percebendo que não tem chance com ela, avisa ao pai que, em vez de voltar para casa, irá viajar. Thranduil o aconselha a ir para o norte e encontrar um certo Andarilho, filho de Arathorn, que está destinado a se tornar grande. Após a batalha, os sobreviventes choram pelos caídos e sons de luto ecoam por toda a terra. Com a morte de Thorin, seu primo Dain é coroado o novo rei. Os anões irão fazer um banquete, mas Bilbo decide não ficar. Ele se despede dos membros restantes da companhia de Thorin e retorna ao condado com Gandalf. Chegando na fronteira do condado, Gandalf se despede dele. Mas antes de ir, o mago admite que sabe sobre o Anel Mágico. Bilbo mente dizendo que perdeu durante a batalha. Fica claro no rosto de Gandalf que ele está insatisfeito com a mentira, embora não demonstre. O Hobbit retorna ao Bolsão encontrando seus pertences sendo leiloados pelos sacola-bolseiros, que presumiu que tivesse morrido. Depois de esclarecer que está vivo, ele entra na casa e vê como ela foi esvaziada. 60 anos depois, Bilbo, ao refletir sobre o passado de sua jornada em seu 111º aniversário, recebe uma surpresa de alguém batendo em sua porta. Quando o convidado revela ser Gandalf, o Hobbit felizmente corre para cumprimentar seu velho amigo. E assim termina a trilogia O Hobbit. Espero que tenham gostado. Até a próxima.